Chegamos na lição de número 8, aqui da classe dos pré-adolescentes do segundo trimestre da CPAD em 2025. Estamos trabalhando sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. Lição 8 aborda sobre a disciplina na igreja. Isso é muito interessante e traz uma reflexão muito importante para os nossos pré-adolescentes. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base é a leitura bíblica, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Depois você pode apresentar o que a Bíblia diz, que está em 1 Tessalonicenses 5,14, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém. Você pode nos seguir em outras plataformas, aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Que Deus abençoe você, que essa palavra seja edificante para o teu coração e que o Senhor te use na escola dominical da sua igreja. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar sobre essa perspectiva da igreja na área disciplinar. A disciplina faz parte, então, da dinâmica da igreja. Nós já estudamos aqui com vocês que a igreja ela é espiritual, ela é física, nós observamos isso na aula passada. Espiritual, ela está ligada em Deus. Nós entendemos, de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras, muito bem, conforme a palavra, que essa mensagem, então, nos edifica conforme o entendimento da vontade de Deus. É claro que a disciplina também nos edifica a crescer em Jesus. E a disciplina, ela serve exatamente como instrumento de discipulado, ao mesmo tempo um instrumento capacitador. Como assim? A pessoa que está passando por disciplina precisa compreender que a disciplina da igreja ela é um instrumento de cura. Por exemplo, a pessoa pecou, ela desobedeceu às regras da igreja, ela agiu mal contra o próprio Senhor, e a igreja utiliza a disciplina de forma bíblica, de forma aconselhadora, de forma pastoral, para edificar aquele irmão a reconhecer que ele está errado, se arrepender e agora buscar uma nova vida. Esse é o processo disciplinar. A disciplina não procura matar ninguém, destruir ninguém, mas a disciplina na igreja ela serve como um processo de cura, de transformação, libertação e edificação também. A própria Bíblia fala sobre a disciplina dentro do texto bíblico. Eu espero muito que o Senhor possa te abençoar através dessa ministração, explicando isso para os teus alunos, tá? Para a gente começar bem, vamos então para o primeiro ponto que trata sobre a necessidade de ordem na igreja. No nosso primeiro ponto, nós vamos compreender que a igreja ela é organizada. Nós já entendemos na parte administrativa que a igreja ela tem pastores, tem lideranças, a igreja tem responsabilidades fiscais. Nós já entendemos também na parte espiritual que a igreja está ligada em Deus, no culto, na adoração, no louvor. Mas a igreja também é organizada na própria questão do discipulado e na propagação do evangelho. O discipulado serve para quê? Para a edificação do servo e serva de Deus, a ter um conhecimento em Jesus. E a disciplina está interligada no discipulado. Por exemplo, quando você fere as regras da igreja ou fere as regras da palavra de Deus, você então precisa passar pelo processo disciplinar. O Russell Shedd chega a dizer que a disciplina ela serve como um instrumento de cura, de consolo, tá? De restauração. E a disciplina também demonstra que a igreja ela é guiada conforme a vontade de Deus, conforme a direção de Deus. E cada denominação tem um instrumento disciplinar. É claro que nós estamos demonstrando para você a partir da perspectiva da Assembleia de Deus, tá? A disciplina ela tem o objetivo curativo de desenvolver então a pessoa. A pessoa que passa por disciplina, ela passa por um processo de cura também. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então nesse primeiro ponto sobre o seguinte argumento: por que regras são importantes? As regras são importantes exatamente para organizar a sociedade em que nós estamos vivendo. A sociedade também possui regras, a igreja também possui. A servir a Deus no discipulado também você vai encontrar que existe essa compreensão de obediência conforme a palavra. E essas regras te ajudam, então, a ter uma vida santa para com Deus. Por exemplo, o cristão,
ele não ingere bebida alcoólica, ele não usa drogas, ele não pratica o mal, ele não rouba ninguém. Se alguém se diz cristão e faz isso, essa pessoa então está em pecado. Por estar em pecado, é necessário que essa pessoa então passe pelo processo disciplinar, porque ela está quebrando uma regra da igreja. E agora, quando essa pessoa passa pelo processo disciplinar e verdadeiramente está arrependida, então aqui entra o pastor, os conselheiros da igreja, trazendo então essa pessoa para a restauração. Você percebe, de acordo com a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, 14, 23, que a igreja de Corinto também necessitava de ordem, necessitava também de organização. E você vê aqui a questão disciplinar presente dentro da igreja. Então, a igreja tem disciplina para orientação. Observe, nós temos regras em casa com nossos pais, nós temos regras no trabalho, na sociedade, nós temos regras na escola. Se nós quebrarmos essas regras, nós vamos passar por uma disciplina. Na igreja também tem regras, conforme a palavra, que te ajudam a se afastar do pecado. Quando você quebra e abraça o pecado, você então passa pelo meio disciplinar. O meio disciplinar ele pode ser trabalhado da seguinte maneira. Por exemplo, o pastor ele pode colocar você em disciplina por 90 dias. O pastor pode excluir você do rol de membro, infelizmente, pelo fato da gravidade do erro que você cometeu e depois te liga de novo quando você se arrepender verdadeiramente. O pastor ele tem essa responsabilidade diante das outras ovelhas também. E isso tudo é compreendido e compartilhado em uma reunião ministerial. Isso por quê? Porque a pessoa infringiu as regras, conforme a palavra e os ritos da própria comunidade. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata agora sobre o seguinte assunto: a reverência, então, nos cultos. Os nossos cultos, por exemplo, eles possuem organização, reverência. Eu não posso estar no culto, como nós já estudamos, de qualquer maneira. Então, na minha adoração, eu preciso, então, nesse rito religioso, seguir as orientações da igreja. Por exemplo, a liturgia do culto é a liturgia para adoração. Então, eu preciso me vestir conforme a liturgia daquele culto em adoração. Você percebe em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40, a necessidade da organização do culto. O culto é organizado, a igreja é organizada, onde o Espírito de Deus atua. Na questão de hoje, nós entendemos muito bem que a nossa religiosidade também é compartilhada de acordo com essa reverência também. Eu não posso estar no culto de qualquer maneira, eu não posso ir mal vestido para a igreja. Claro, eu preciso utilizar aquilo que eu tenho, o melhor que eu tenho para a glória de Deus. E isso também demonstra a nossa capacidade de obedecer. Obedecer à palavra, obedecer à liderança, obedecer à orientação da igreja. E isso nos traz uma perspectiva muito interessante nessa compreensão de servir ao Senhor, entender que a igreja também é organizada e tem os seus ritos internos. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos descobrir agora o seguinte argumento: a disciplina do atleta. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 9, 24 e 25, ele descreve que um atleta ele busca ter uma disciplina para poder alcançar o seu objetivo. Por exemplo, ele passa pelo treinamento, ele busca a capacitação, ele se esforça para alcançar um objetivo. A igreja também é assim. A igreja humana, a igreja que é visível, também é assim. Ela é trabalhada dessa maneira. Ela tem objetivos, ela tem direções, ela tem direcionamentos, ela tem uma visão a ser seguida, ela tem um estatuto. O estatuto da igreja também precisa ser seguido e obedecido. Esse estatuto fala de regras internas e regras externas também, como é que o cristão se comporta na sociedade. Não dá para você ser um crente na igreja e outro crente fora da igreja, sendo não crente fora da igreja, por exemplo. Na igreja nós precisamos entender que nós agora passamos a levar o testemunho de Cristo. Então tudo que eu faço na igreja e fora dela também condiz com o testemunho que eu estou dizendo e apresentando diante do Senhor. Nessa perspectiva, nós aprendemos, conforme a palavra, a necessidade, então, de servirmos a Deus de todo o nosso coração. Servindo a Deus, então, de todo o nosso coração, nós entendemos que a disciplina faz parte, então, da nossa orientação. Existe a disciplina, como eu disse para você, corretiva, curativa, para aquele que passou por um determinado problema, caiu, se afastou, e existe a disciplina interna também na igreja,
no sentido de seguir os ritos, a liturgia da igreja, a orientação, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, que também caracteriza a forma de ser cristão para a glória de Cristo. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: um lugar de disciplina. Nesse segundo ponto, nós então paramos para entender sobre um lugar de disciplina. Eu estou dizendo para você que a igreja é um lugar de discipulado, e nesse discipulado nós encontramos então a disciplina. Essa disciplina trabalha então em harmonia. Isso quer dizer que você está buscando o amadurecimento da tua fé. Esses ritos religiosos que nós praticamos, por exemplo, Santa Ceia, como nós já descrevemos para vocês, batismo, maneira de se vestir, maneira de se comportar, tudo isso faz parte dessa disciplina na nossa adoração. A disciplina demonstra, então, a ordem do culto, a orientação do culto. Então, tem dois sentidos: o sentido curativo, mas também de organização, de orientação, por exemplo, de ordenança do culto, de estratégia de evangelismo, de característica de ser cristão, de ser conhecido pela forma como veste. Por exemplo, o cristão ele é conhecido pela forma como veste. O assembleano, o batista, você percebe exatamente a forma de se vestir de forma muito clara, porque eles passam agora a dar testemunho de Cristo com a sua vestimenta também. Você vai perceber em determinadas denominações a característica de se vestir. Isso demonstra também até a forma de saudar. Por exemplo, nós da Assembleia de Deus, nós damos a paz do Senhor. Os irmãos de igreja, as comunidades vão dar graça e paz. É uma característica, disciplina. Isso é uma forma de se comportar. A forma de se comportar, então, descreve exatamente esse sentido de disciplina. Agora eu quero descrever para você o que é disciplina. Neste primeiro subtópico, nós vamos tratar sobre o que é disciplina. Para você definir, disciplina, então, é um conjunto de regras que são propostas, determinadas, então, por uma comunidade. Segue, então, o estatuto. E essas regras precisam, então, ser obedecidas. Nós temos regras. Quais são as regras? Regras de acordo com a palavra, valorização da família, renunciar ao pecado, forma de se vestir, como se comportar, obedecendo aos pais, são regras. Quando essas regras são quebradas, então nós passamos a estar em um estado de pecado. Nesse sentido bíblico, nós entendemos então a necessidade de passar pela disciplina na igreja local para buscarmos a restauração. O processo disciplinar, ele se dá em uma orientação pastoral. É por isso que você precisa procurar o teu pastor nesse processo de orientação pastoral para que possa servir a igreja como um servo e serva do Senhor depois do arrependimento. Isso também traz uma oportunidade de crescimento para você pessoalmente em Cristo Jesus. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre a disciplina agora diretamente na igreja. A disciplina diretamente na igreja, ela está sendo demonstrada na palavra. É aquilo que eu estou dizendo para você. A disciplina, ela traz esse processo de cura, de restauração, de renovação. A disciplina nos dá, então, frutos. Você pode perceber isso conforme a Bíblia. Porque a partir do momento em que você enfrenta um processo disciplinar, você, então, está passando por um processo de restauração. Qual é o objetivo da disciplina na igreja? Restaurar pessoas. Demonstrar que as pessoas, então, precisam ter um encontro direto com Cristo. Demonstrar que essas pessoas, então, precisam buscar a mudança. Porque se elas continuarem em pecado, vão se afastar da presença de Deus. A disciplina, então, é um objeto restaurador, tá? Consolador. A própria Bíblia faz questão de dizer, consolai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. Restauração está presente, então, no processo disciplinar. Então, a igreja tem esse objetivo também. Avançando, o terceiro subtópico deste segundo ponto trata agora sobre a disciplina para os maus comportamentos. Nós já entendemos que a disciplina ela possui características. A disciplina ela tem essa característica de ordem do culto, mas ao mesmo tempo ela tem essa característica de trabalhar em você quando você tem um mau comportamento, quando você então se distancia do evangelho do Senhor, quando não há arrependimento.
Mas quando há arrependimento, a disciplina tem um processo restaurador, que objetiva então levar você à salvação. Você observa então o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. O processo disciplinar, ele tem o objetivo de levar o cristão ao caminho da salvação, ou seja, para a presença de Deus, conforme a vontade de Deus, restaurando essa pessoa em Cristo. É levar você do caminho do pecado para Cristo. Você é cristão, pecou, falhou, está no processo disciplinar, se arrependa, busque a direção, passe pela disciplina, cultue, sirva a Deus, continue fiel e Deus vai te restaurar de uma forma poderosa. Para entender melhor, para fechar a lição, terceiro ponto da aula de hoje, trata então sobre o seguinte argumento na nossa EBD: temor e reverência então no culto. O nosso terceiro ponto traz então essa perspectiva que nós devemos então tratar com respeito a nossa igreja, tratar com respeito o nosso pastor, tratar com respeito o nosso método de adoração diante do Senhor. A gente não pode cultuar de qualquer maneira, a gente não pode servir a Deus de qualquer forma, mas precisamos levar isso em consideração com responsabilidade. Cultuar a Deus é uma responsabilidade. Ser servo de Deus é uma responsabilidade e gera obediência também no teu coração. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: o zelo pela casa do Pai. Neste primeiro subtópico, passamos a entender que há uma necessidade, então, de nós zelarmos pela casa de Deus, com os nossos louvores, com a nossa adoração. A casa de Deus é uma casa santa, mesmo sendo um prédio físico. Eu preciso zelar isso com responsabilidade, eu preciso adorar a Deus em louvor, eu preciso também reverenciar a palavra. Quando nós estamos num culto, lemos a palavra e nos colocamos de pé, nós estamos reverenciando a palavra. Quando nós buscamos ter uma vida santificada, então, eu estou tendo zelo pela casa do Senhor, pelas coisas de Deus. Quando eu busco, então, viver em obediência conforme a palavra, eu estou vivendo conforme uma vida santificada que Deus, então, determina para mim. Hebreus 12, 28 traz uma perspectiva sobre isso. Essa vida santificada te ajuda agora a se aproximar ainda mais da presença de Deus. O segundo subtópico do terceiro ponto trata agora sobre outro argumento: o nosso comportamento, então, na igreja. O nosso comportamento na igreja não pode ser um comportamento mundano, envolvido pelo pecado. O nosso comportamento da igreja não pode ser um comportamento cheio de imundícia desse mundo. Mas o comportamento na igreja e fora dela precisa ser um comportamento que glorifica a Jesus. Para pensar, você tem glorificado a Jesus com as tuas ações? Pergunta isso para os teus alunos. O teu comportamento em sala de aula te ajuda agora a lidar com as tuas situações, também na EBD, mas ao mesmo tempo na igreja que você está presente. Então, na igreja nós precisamos trabalhar de forma que adora ao Senhor. A igreja não é lugar de bagunça, mas é lugar de adoração, é lugar de reverência, é lugar de adoração diante do Senhor. E essa adoração agora demonstra obediência aos ensinamentos da palavra. Tiago 3,13. Eu espero muito que a aula esteja edificando você e que você em Cristo possa ser uma bênção na EBD da tua igreja. Para fechar a ministração, o terceiro e último subtópico destaca então o seguinte argumento: Deus se agrada de quem ama a sua casa. Deus, ele se agrada de quem ama a sua palavra, de quem ama a sua casa, de quem trabalha com responsabilidade para ser santo diante do Senhor. Isso é um testemunho. Deus se agrada com quem tem comunhão e ele tem comunhão com ele. Leia 1 João capítulo 1, versículo 6. Você percebe, de acordo com a palavra, essa riqueza do evangelho. Você percebe pela palavra, especialmente, que Deus se agrada com aqueles que buscam ter comunhão com a sua presença em obediência, em responsabilidade, e que Deus também se agrade de você. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado, que você também possa ser uma bênção na EBD. Envie essa aula para mais alguém que te edificou e que Deus em Cristo te abençoe para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, eu espero muito que Deus possa ter te edificado. Por gentileza, acompanhe a gente, tá? Nas nossas redes sociais.
segue a gente no Instagram, @JandersonNascimento, ou então @FacilitaEBD. Também estamos disponíveis no Spotify, tá? Você pode acompanhar a gente lá também, Pastor Janderson Nascimento. Fácil, viu? Que Deus abençoe. Se inscreve aqui também. Olha, se você pode, tira uma foto aí com os teus alunos, me marca no Instagram. Tem muita gente boa fazendo isso e eu fico feliz quando vocês compartilham aí as experiências de vocês. Se você estiver assistindo a aula, faça isso também. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui no canal para você ser edificado em Jesus. E toda sexta-feira, ao meio-dia, o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes para a glória de Deus, tá? E que Deus te abençoe em Cristo Jesus de uma forma poderosa para a exaltação do Senhor. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Se você está passando por um processo disciplinar, continua firme, fiel, vá para os cultos, adore a Deus. Você vai passar por essa experiência e você vai ter testemunho para contar como servo arrependido do Senhor. Que Deus edifique você. Se você precisa de oração, coloque o teu pedido de oração aí também. Nós vamos orar por você, para que Deus te abençoe de uma forma poderosa em Cristo Jesus. Agora eu quero trazer para vocês uma dica de leitura abençoada para você estudar ainda mais a palavra de Deus com a gente. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês 2 textos que você pode estudar, compreendendo ainda mais a palavra. O primeiro texto é esse aqui, do Mark Dever, editora Fiel, o que significa ser uma igreja saudável da série, e esse aqui as 9 marcas de uma igreja saudável. Material extraordinário que vai te abençoar crescendo em Jesus. Quero indicar também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que demonstra então os nossos ritos, as nossas regras, a nossa doutrina. É algo muito bom para te edificar, da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, gente, na próxima lição. Na nossa próxima lição, lição de número 9, nós vamos estudar sobre o tema o Espírito Santo e a Igreja. Gente, vai ser muito bom. Que Deus abençoe você e que Deus possa te fazer prosperar. E eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.